Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos juntos nessa ocasião para estudarmos, refletirmos acerca de um tema que é tão importante, que causa tanta dificuldade na nossa vida, que é sobre a morte, sobre o morrer. Nós estamos vivenciando aí esse período em que nós recordamos no calendário terrestre daqueles que partiram no dia de finados. E mais do que nunca é momento de nós refletirmos acerca do que acontece após a morte no corpo. Seria a morte o fim? Quando o corpo baixa o túmulo ou é cremado, é o fim daquela pessoa? Para os materialistas, sim. Para os espiritualistas, não. Os espiritualistas acreditam que existe algo que sobreviva à morte do corpo físico, que é chamado de alma ou espírito. Para nós espíritas, que somos espiritualistas, nós temos a certeza de que eu que estou falando aqui agora com vocês, sou um espírito imortal, criado por Deus, destinado à perfeição, e que a minha vida nunca vai cessar. Que eu vou alternar momentos aqui encarnada, ou neste mundo, ou em outros mundos habitados que existem no universo. Eu vou alternando momentos encarnada, outros desencarnada, vivendo no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Até que eu consiga completar esse processo evolutivo e não necessitar mais da reencarnação. Quer dizer que eu conquistei as virtudes, eu conquistei o merecimento, a elevação espiritual, para não necessitar mais da reencarnação. Mas vamos então refletir acerca dessa questão que tanto aflige e tanta dor traz para os nossos corações. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide para irmos refletindo. A primeira coisa que nos preocupa bom, com relação à morte, morri. E agora? O que vai acontecer? Primeira coisa, morri, preciso desencarnar. Como assim, Ivan? Não é a mesma coisa? Não, muitas vezes o espírito, ele é tão apegado à vida material, que ele parte, ele não está mais nesse mundo, mas ele fica por aqui querendo vivenciar, sentir as mesmas sensações que sentem os encarnados. Isso é uma ignorância do espírito que não percebe que ele já está numa outra condição, que ele pode aproveitar o tempo dele para coisas muito melhores do que ficar aqui tentando viver a vida dos encarnados. Então, esse apego ao corpo físico, o apego à vida material, faz com que a pessoa, embora tenha passado pelo fenômeno chamado de morte, não tenha desencarnado, porque fica aqui tentando viver uma vida como se ainda estivesse encarnado. Bom, uma coisa que todos nós sabemos é que um dia todos nós vamos desencarnar. Então, por que é tão difícil lidar com a desencarnação? Por que é um assunto que a gente, às vezes, até evita falar sobre ele, do medo que isso causa em nós? Nós, claro, vamos entender que o que gera todo esse desconforto e esse medo, primeiro, a cultura em que nós fomos criados, estamos inseridos, segundo, é o desconhecimento do que acontece depois da morte do corpo físico. Para o espírito, o que é a morte? A morte nada mais é do que o retorno à verdadeira pátria, que é a espiritual. É deixar o corpo físico, que serviu de moradia aqui enquanto encarnado, mas certos de que nós, como seres espirituais, prosseguiremos vivendo, continuando o nosso processo evolutivo e que futuramente, novamente, reencarnaremos. Habitaremos novamente um corpo físico, renascendo como criança, e assim sucessivas vezes pelas portas da reencarnação. A verdade é que a grande dúvida e preocupação da maioria é com relação ao morrer. A morte em si, todos nós sabemos, temos o conceito do que ela seja. Mas como é que é o morrer? Será que nós sofremos ao morrer? Será que morrer dói? E os espíritos nos dizem
que quanto mais apegados à vida material nós somos, mais nós vamos sentir essa perturbação em relação à morte. Quanto mais espiritualizados nós formos, mais fácil será esse momento de transição. Nós encontramos na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 1, item 1. Olha só o que ele diz. É isso que as inquieta, e com tanto mais razão, quanto ninguém pode escapar a esse momento. Podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, tanto os ricos quanto os pobres terão de fazê-la. E se ela for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Isso é algo que é fato. Todos nós sabemos que um dia nós partiremos pela desencarnação. Isso vai acontecer também com os nossos entes queridos. Então, nós precisamos estar preparados, porque a morte, ela não escolhe classe social, ela não escolhe sexo, nada disso. Ela chega para todos nós, ela nos nivela e nos iguala. Mas será que a morte é o fim de tudo? Nós sabemos que não é, mas para muitas pessoas, sim. Aqueles que acreditam que a vida é apenas um instante entre o nascimento no berço até a morte no túmulo. Felizmente, nós que somos espíritas ou mesmo os espiritualistas, temos a certeza de que a morte não é o fim de tudo. Não mesmo. E aí nós vamos encontrar a mensagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Porque a vitória é da vida. Ainda, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós. Vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Também proclamando que a vida prossegue após a morte do corpo físico. Mas mesmo sabendo disso, nós somos espíritas, nós sabemos disso, por quê que nós temos medo da morte? E aí eu te pergunto, você tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Nós vamos nos basear num livro, numa obra de Richard Simonetti, cujo título é justamente esse, Quem tem medo da morte? O Richard Simonetti começa o livro fazendo uma reflexão muito interessante. Ele conta a história de um homem que estava voltando tarde da noite do trabalho para casa e, buscando ganhar tempo, ele pega um atalho por um beco, para ganhar tempo, andar menos. E o fato é que o beco era escuro. E quando ele começa a caminhada, ele ouve passos atrás de si. E ele fica espantado, temeroso, né? Tarde da noite, passos atrás de si. Ele começa então a acelerar o seu passo. Mas ele percebe que o seu perseguidor também começa a acelerar o passo. E ele então começa com o coração disparado, querendo saltar pela boca, ele começa a correr. E o seu perseguidor também começa a correr. E ele, quando finalmente consegue sair daquele beco escuro e sai na rua, aquele bico de luz do poste da iluminação pública mostra quem era o seu perseguidor. E, na verdade, tratava-se de um burrinho que estava ali, percebendo o homem atravessando, ele quis acompanhar aquele homem, talvez até com medo do escuro também, não é? Isso demonstra para nós que aquilo que não é conhecido, aquilo que nós não compreendemos, é o que nos traz medo. Então é preciso que nós compreendamos o que é a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pergunta Paulo na primeira epístola aos Coríntios, 15:55. E Allan Kardec nos diz: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Ou seja, é o estudo, é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que faz com que nós nos libertemos do temor da morte.
E aí a outra grande dúvida que sempre nos aflige: para onde vamos quando morremos? Será que vamos para um umbral? Será que vamos para uma colônia espiritual, estilo nosso lar, ou outra maravilhosa que existe por aí? Nós temos que nos lembrar que nós estaremos situados onde o nosso coração determinar. As nossas energias, as nossas vibrações é que vão nos direcionar na vida pós-túmulo. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se eu sou uma pessoa que procura fazer o bem, que procura ser bom, que procura agir corretamente, sou espiritualizado, certamente eu terei mais facilidade em me adaptar à nova realidade no mundo espiritual, meu estado de perturbação será menor. Não é? Mas, ao contrário, se eu sou uma pessoa muito apegada à vida material, se eu ainda tenho os instintos predominando e eu ainda tenho os vícios morais de uma forma muito expressiva, certamente eu terei mais dificuldades, não é? E não estarei num local tão bom quanto poderia estar. Nós vamos nos lembrar que, na verdade, quando nós morremos, o que é visto pelos médiuns e a forma como nós nos manifestamos no mundo espiritual é por meio do nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Isso quer dizer que todos nós permanecemos sendo como nós somos hoje. A diferença é que nós não estamos mais nos manifestando com o corpo de carne, mas sim por meio do nosso perispírito, que é o corpo espiritual. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que o homem ele é constituído, é formado por 3 partes essenciais, que é o corpo, ou o ser material, a alma, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, e o princípio intermediário, que é o perispírito, que é semimaterial e que serve de envoltório ao espírito e que liga a alma ao corpo. A alma, normalmente, nós falamos nos referindo ao espírito encarnado. Então, nós temos esses 3 elementos fundamentais: espírito, perispírito, corpo físico. Quando nós perdemos o corpo físico, permanecemos como espíritos que somos, nos manifestando pelo corpo espiritual, que é o perispírito. E como é que acontece esse desligamento? É outra preocupação. Nós sabemos que o desligamento, ele é muito variável. Em alguns casos, pode durar muito tempo. Em outros, acontece mais rapidamente. Mas é importante nós termos a certeza, e isso para nós é um conforto, de que existem ali técnicos especializados nos ajudando naquele momento. A figurinha demonstra bem isso, né? Enquanto nós estamos ali aguardando o desfecho, existem espíritos especializados na desencarnação que estão ali para nos ajudar, sendo acompanhados por benfeitores espirituais, pelos nossos entes queridos que já partiram antes de nós, ou mesmo aqueles que ficaram no plano espiritual quando nós reencarnamos. Olha só o que Kardec nos diz no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1, número 4 e 5. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a unia ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. A não ser em casos específicos, né, de acidentes trágicos, esse é um processo que vai acontecendo naturalmente. Teresinha de Oliveira, no seu livro Iniciação ao Espiritismo, na página 108, diz assim: logo após a desencarnação, o espírito entra em um estado de perturbação espiritual. Como estava acostumado às impressões dos órgãos dos sentidos físicos, fica confuso, como quem desperta de um longo sono e ainda não se habituou de novo ao ambiente onde se encontra. A lucidez das ideias e a lembrança do passado irão voltando à medida que se destrói a influência da matéria. Então, é um estado natural de perturbação, que vai ser maior ou menor, dependendo, né, de cada um de nós. E a literatura espírita ela é muito rica em relatos. São muitas as obras que nos contam como é esse momento da morte, o que acontece depois da morte. Nós colocamos aqui 3 exemplos, né? Alguns muito conhecidos, como o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Voltei, também psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Irmão Jacó.
E esse livro, que é maravilhoso também, Leon Tolstói, por ele mesmo, psicografado pela Célia Xavier de Camargo. Nós temos inúmeros outros títulos que nos falam sobre esse momento da passagem. Às vezes, quando nós estamos nesse estágio de transição, retornando ao mundo espiritual, é normal que os familiares, os amigos, estejam ali tentando nos reter, pelo amor que têm, por não quererem se separar de nós. Então, isso acaba dificultando a ação dos técnicos para nos ajudar no momento da desencarnação. Então, acontece aquilo que ficou conhecido como sendo a melhora da morte, que aparentemente, né, é injetar uma quantidade de fluido vital ali para que o encarnado melhore aparentemente, a família fica mais tranquila, o médico diz, olha, puxa vida, teve uma melhora fantástica, vão para casa descansar. Aí a família se sente confortada, saem para ir para casa descansar, é o momento em que aquela ligação fluídica que retinha, né, aquele que precisava desencarnar, ela se rompe e o processo da desencarnação se efetua. Então, isso é chamado de a melhora da morte. E, meus irmãos, um recurso que é infalível, é a prece. A prece é algo que nós precisamos colocar em prática em todos os momentos da nossa vida. E no momento da desencarnação, com certeza. Tanto a prece por aquele que está desencarnando, quanto a prece daquele que está por desencarnar, não é? Isso é muito importante e nos ajuda. E é natural, é muito comum que as pessoas que passaram por uma situação de quase morte, elas relatem que após viver aquela experiência, elas fazem um balanço da sua vida e elas começam a mudar muitas coisas porque percebem que poderiam chegar, né, como sendo espíritos falidos no plano espiritual. E aí aquilo muda completamente o seu destino, né, a sua rota da reencarnação. Então esse balanço ele é relatado muito por aquelas pessoas que viveram experiências de quase morte. Agora é importante nós termos esse balanço o tempo todo, né? Sempre pensando o que nós precisamos mudar aqui nessa nossa trajetória. Em muitos casos, na verdade não, em alguns casos, acontecem as delongas do desligamento, ou seja, o espírito ele tem dificuldade para deixar o corpo físico. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Entre eles porque não cessou totalmente a quantidade de fluido vital que se tinha naquele corpo, né? E a morte pode ter sido provocada, como por exemplo pelo suicídio, tanto direto quanto indireto. Isso pode causar uma demora maior no processo do desligamento. Mas nós precisamos ter em mente que, mais do que nunca, é momento de prece, é momento de nos colocarmos, né, sob o amparo da espiritualidade amiga de Deus, para que isso se resolva da melhor forma. E muitas vezes encontramos sim algumas dificuldades no retorno, mas especialmente quando somos muito apegados à vida material. Essa sensação de estar perdido, de se sentir vivo, de continuar sentindo fome, sede, frio, isso pode acontecer. Mas normalmente acontece quando nós estamos muito materializados. Por isso é importante aquilo que Allan Kardec fala sobre nós conhecermos bem esse fenômeno. Porque quando chegar o momento de passarmos por ele, e é claro que sabemos que já passamos por ele inúmeras outras vezes, mas não nos recordamos, mas que estejamos preparados para enfrentar essa perturbação que é comum, mas para que ela seja breve e não nos cause dificuldades. E muitos de nós trazemos velhos traumas. Muitos de nós somos impressionados por coisas vividas no passado. Por isso é tão importante mantermos o nosso pensamento em preces, em boas vibrações, lembrando a recomendação de Jesus pela oração e pela vigilância. E qual é a hora da morte? Como é que nós podemos saber se chegou a hora? Toda vez que alguém, por exemplo, sofre um acidente de carro e desencarna, era a hora? A hora vai chegar para todos nós, mas nem sempre nós desencarnamos na hora. Muitas vezes nós antecipamos, provocando a desencarnação com as nossas atitudes intempestivas. Então, por exemplo, esse exemplo do carro. Se eu tenho um carro potente, eu coloco na estrada em altíssima velocidade e eu sofro um acidente de desencarne, pode ser que não fosse a hora.
Por quê? Porque eu assumi o risco da minha vida quando eu fiz aquilo que eu sabia que era errado, que estava me colocando em risco. Então, a hora da morte, ela chega para todos nós e é muito bom que ela chegue sem que nós tenhamos provocado, porque vai fazer parte de algo que é um processo natural, né? É importante. E qual deve ser a nossa atitude num velório? O velório é um momento em que nós prestamos as homenagens àquele que está partindo, nos recordando com carinho, momento de fazermos as preces em seu benefício e também de ampararmos e auxiliarmos a família que está fragilizada nesse momento. Então é importante que nós tenhamos uma conduta adequada. Não precisamos ficar transtornados, chorando, mas também não fazer ali daquele momento um momento festivo e social. Então, o recolhimento, o respeito, a prece são importantes para ajudarmos esse momento, que é um momento de perturbação para aquele que está retornando. E é um momento em que a família precisa desse amparo. Nós nos sensibilizamos muito com as tragédias, mas nós temos que lembrar que, na verdade, aquilo que parece para nós uma tragédia faz parte de um planejamento reencarnatório, que vem para o nosso bem. Mesmo que a princípio a gente não consiga compreender o porquê daquilo estar acontecendo, no futuro nós vamos entender que era um processo que fazia parte do nosso planejamento evolutivo. Então é importante que nós tenhamos a resignação e compreendermos que Deus está no comando das nossas vidas e que nada acontece que não seja para o nosso bem. Nós temos que ter muito cuidado com a questão do suicídio, porque esse é um capítulo à parte, né? É uma fuga comprometedora, porque nós sabemos que ninguém pode fugir da vida. Então, o suicídio ele é uma ilusão que mostra ao suicida que ele não conseguiu o seu intento, porque não é possível morrer. Assim como também a eutanásia é outra solução infeliz, porque Deus deu a vida, só a Ele compete tirá-la no momento adequado. Muitas vezes aquele fim ali daquela existência é fundamental para aquele espírito que está vivenciando aquela situação. Então não nos compete abreviar esse momento. Assim como também não há justificativa para a interrupção da gravidez em relação ao aborto. Porque da mesma forma, somente Deus dá a vida, somente Ele pode tirar. Mas para aqueles que já cometeram o equívoco do aborto, não existe nada que esteja perdido. Primeiro, é importante a consciência do erro e buscar resgatar, ajudando crianças, fazendo campanhas de conscientização em defesa da vida. Existem formas de nós repararmos o erro pelo amor e não pela dor. Algo que nos comove muito é a morte de crianças, porque dá a impressão de que, puxa vida, morreu um anjinho, né? Mas vamos nos lembrar, planejamento reencarnatório. Quando isso acontece, é um aprendizado para aquele espírito que reencarnou e teve frustrada, né, tão cedo a reencarnação, mas às vezes era apenas aquilo que ele necessitava. E também é uma experiência, um aprendizado para a família que passa por aquela situação. O importante é o seguinte, em todas as circunstâncias, o que ficam são as flores da saudade. A saudade, nos lembrarmos com alegria dos entes queridos, lembrando que são joias que Deus nos emprestou, mas que não nos pertencem. Os entes queridos são joias nas nossas vidas, mas que são filhos de Deus, assim como nós, não nos pertencem, e que assim como Deus as emprestou, Ele as pega de volta. Mas nós temos a certeza de que nunca nos separamos. Estamos sempre ligados pelos laços da afetividade. E aí nós terminamos com essa frase de Confúcio, né, que é um verdadeiro passaporte para a morte. Aprende a bem viver e bem saberás como morrer. Ou seja, precisamos estudar a doutrina espírita. Precisamos compreender melhor o fenômeno da morte, para que possamos passar por ela de forma lúcida, tranquila, assim como também superar aqueles momentos em que pela dor temos que nos afastar dos nossos entes queridos. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos compreender que a vida, ela é uma só, que nunca cessa. Ora encarnado, ora desencarnado. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. E até uma próxima oportunidade.